Olá pessoal, meu nome é Viviane, sou professora da rede municipal e trabalho em duas escolas, no Ladário Teixeira com a EJA e no Otávio Batista com o ensino regular. É um prazer estar aqui com vocês hoje e nós vamos falar um pouquinho sobre matemática. As aulas de ciências, matemática e inglês seguirão a seguinte temática: problemas atuais. Vamos falar um pouco sobre os cuidados que você e sua família devem ter com o mosquito Aedes aegypti. Ele é o responsável, ou seja, ele é o vetor de 3 doenças que merecem a nossa atenção: a dengue, a chikungunya e a zika. São doenças virais. As 3 doenças são diferentes e têm causadores diferentes. No entanto, eles são transmitidos pelo mesmo mosquito. Elas têm semelhanças e podem ser até confundidas. No geral, podem causar febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, muita dor de cabeça. No entanto, cada uma tem uma marca mais característica. A dengue, ela é uma velha conhecida nossa e tem como característica uma dor de cabeça muito forte, especialmente atrás dos olhos. Febre alta, dores no corpo inteiro e, em geral, muitas dores no corpo. Já a chikungunya é de conhecimento mais recente aqui no Brasil e tem como sua principal marca a dor nas articulações e dificuldade de caminhar, inclusive a dificuldade de ficar em pé. A pessoa tende a ficar mais curva, deitado na cama. Muitas vezes mal consegue segurar objetos, como escovar os dentes, ou mesmo para comer, porque as articulações doem muito. No caso da zika, a marca principal são as manchas na pele, que aparecem antes da febre e, em geral, acompanhadas por muita coceira no corpo e vermelhidão nos olhos. É legal saber essas diferenças, né? E como que nós podemos combater a proliferação desses vírus? A forma mais eficaz atualmente é combater os focos do mosquito. O Aedes vive em média de 30 a 35 dias e a fêmea, durante esse período de vida, ela pode botar até 600 ovos do mosquito. E no caso, se essa fêmea estiver contaminada, os seus filhos também poderão estar contaminados. É importante eliminar os lugares possíveis onde essa fêmea possa botar os ovos. Por isso, nós sempre pedimos para colocar garrafas com a boca viradas para baixo, pneus cobertos, vasos e plantas sem aquele prato embaixo, com água e outras orientações que vocês já sabem. Mas por que nós estamos falando sobre isso? Atualmente, existem campanhas de conscientização do Ministério da Saúde sobre o combate do mosquito Aedes. E essas campanhas são trabalhadas nas escolas municipais e estaduais. E já que nós estamos falando sobre vírus, está aberta a campanha de vacinação da gripe. Nós sabemos da importância de nos proteger o máximo possível. E há uma década atrás, o Brasil enfrentou o H1N1, que infelizmente matou mais de 2.000 brasileiros. Ela é da família da influenza, a qual o H3N2 faz parte. E hoje enfrentamos o Covid-19, que ainda não tem uma vacina. Pois bem, o que tem a ver todas essas epidemias com a matemática? Pois bem, a matemática, ela tem tudo a ver. Ela nos ajuda a entender melhor o mundo em que vivemos, nos permite ser um cidadão consciente, e isso é muito importante. Mas como? Como que isso é possível? A todo momento, seja nos telejornais, na internet, em revistas, recebemos informações que podem ser mensuradas, medidas numericamente. E hoje acompanhamos uma enxurrada de gráficos e tabelas com dados comparativos sobre a epidemia atual. Com estes dados, vocês poderão fazer comparações em ciências, poderão considerar aspectos diferentes, como as questões a respeito do uso da água, ou sobre a poluição. Na visão de inglês, vocês, por exemplo, poderão considerar aspectos do convívio social, a importância
que são importantes na nossa atualidade. Então é isso. Hoje nós vamos aprender a interpretar e analisar gráficos de colunas, de tabelas na nossa aula de matemática. Vamos dar uma olhada em alguns modelos de tabelas e gráficos retirados da internet. A princípio, pessoal, nós vamos analisar gráficos e tabelas retirados da internet. A primeira imagem que vocês têm aqui está relacionando uma tabela de contribuição do INSS. Essa tabela, ela tem uma entrada e uma saída. São apenas linhas e colunas, onde você tem todas as informações que são de seu interesse. Está falando um título, nesse título está tabela de salário de contribuição do período de 1/1 de 2020 a 29/2 de 2020. Então, essa tabela ela é informativa, ela está falando com os dados de contribuição de determinada faixa salarial e a porcentagem que será descontada de cada salário. Então, nós temos aqui contribuição até um salário mínimo, contribuição de um salário mínimo até R$ 2.089 e assim vai. Então, tem um teto salarial onde é válido essa alíquota de desconto. Então, é isso. As duas imagens que a gente está vendo aqui são apenas de tabelas. A segunda tabela está falando da disponibilidade do auxílio emergencial. Então, tem o tipo de quem que vai receber esse auxílio, a quantidade e o valor. Então, nessa tabela, nós temos duas entradas. Tem a entrada de quantidade e tem a entrada de valor. Para quem que está disponibilizado esse auxílio? Para a Bolsa Família, para o CAD único e para o aplicativo do site. Aí tem a quantidade em milhões e a quantidade de valor aqui também. Nessa terceira imagem, você tem um gráfico de barras que tem um título inicial. Esse título fala a média de aquecimento global em graus Celsius projetada para 2100. Quais são as informações que tem nesse gráfico? Ele tem um eixo na horizontal e um eixo na vertical. Na horizontal está falando a questão numérica e na vertical está falando a questão de quais são os países. Então nós temos, se os países não agirem, o que acontecerá, segundo as atuais políticas e baseado nas atuais promessas. Então, nós temos expectativas de acontecimento. E tem a última informação que tem nesse gráfico é a fonte, de onde que foi tirado essa informação. Agora nós vamos analisar uma tabela com os dados do Ministério da Saúde sobre as 3 doenças que nós falamos no começo. Sobre a zika, sobre a dengue e sobre a chikungunya. Ele está falando a questão de números de infectados, né, o número de casos para cada doença, no período até 10/3/2020. Por que nós usamos gráficos e colunas para expressar dados numéricos? Esses gráficos e as colunas, eles são utilizados para facilitar o entendimento da informação dada. Uma vez que ele facilita a visualização, os números são expressos de forma mais dinâmica, mais simples, e você vê o que está acontecendo. Você tem colunas de números, onde você pode analisar. Uma coluna é mais alta que a outra, então a quantidade numérica daquela coluna é maior. Então, o gráfico, ele é utilizado para uma visualização geral da informação. A informação está reduzida num espaço onde você interpreta, analisa esses dados. Então, agora, a gente vai construir esse gráfico. Para construir esse gráfico, nós vamos usar esses dados. O gráfico que nós vamos construir é chamado gráfico de colunas. Então, você tem aqui um eixo horizontal, você tem o eixo vertical. No horizontal, nós vamos colocar as doenças e na vertical nós vamos colocar a quantidade de casos. Então, a primeira doença que tem aí é a dengue. A dengue, ela tem um total de 2.381 casos, isso daquela data que foi especificada na tabela. Tem a chikungunya com 480 casos e tem a zika com 168 casos. O que você tem de informação nesse gráfico? O importante aqui é que nós colocamos um título, está falando o número de casos de dengue, zika e chikungunya. Embaixo de todas
os tipos de doenças, você tem a legenda e na lateral você tem um número de casos. Esse número de casos, ele vai seguir uma escala numérica. Então, essa escala nossa, que você está vendo nesse gráfico, ele vai de 10.000 em 10.000 casos. Você pode alterar isso dependendo, essa escala, dependendo do que você queira expressar. Você pode colocar de 5 em 5, de 10 em 10, de 20 em 20. Vai depender da sua utilização, do que você quer com esse gráfico. Você quer que uma escala seja mais ampliada, você quer que seja uma escala mais reduzida. Então, você que vai definir esse tipo de escala. Aqui a gente tem a fonte também, que é outra informação importante. Então, você tem título, fonte, legenda, tem as colunas com os nomes, que tem o nome da coluna na vertical e tem o quê? O eixo na horizontal. Agora, nós vamos mudar um pouquinho. Nós vamos construir uma tabela como se a gente estivesse em sala de aula. Vamos fazer o quê? Vamos imaginar que a gente está dentro de sala de aula e nossa pergunta vai ser o seguinte: o que você faz nas horas vagas usando a internet? Com o que você usa a internet? Geralmente os alunos usam a internet em casa nas horas vagas para quê? Para assistir vídeo, para jogar, às vezes para rede social, para mexer no WhatsApp, ou então outra qualquer coisa. Então, quais são os dados que você vai tirar da sala? Vamos imaginar que a gente tem uma sala com 30 alunos. Você vai fazer a pergunta para todos os 30 alunos? Sim, nós vamos fazer uma pesquisa em sala e vamos perguntar para todos os alunos o que ele faz na hora vaga, como que ele usa a internet dele em casa. Então, vamos supor que a primeira fileira da sala responda o seguinte, que ele usa em jogos, o outro aluno em vídeo, o outro aluno em vídeo, e assim você vai seguindo as colunas, certo? Vai seguindo as cadeiras da sala de aula. Quando você vai seguindo os alunos, você vai ter os dados na ordem que vai aparecer nesse primeiro quadro. Então, nós temos aqui 30 orientações, né, de uso de internet, que começou em jogos, vídeo, e assim vai seguindo. Essa tabela inicial, ela está nos dando uma informação, mas essa informação, ela pode ser mais organizada. Então, nós vamos pegar todos os dados dessa tabela inicial e vamos reorganizar. Como que nós vamos fazer isso? Esses dados a gente está, supondo, a gente está fazendo o quê? São dados fictícios. Então, nós vamos reorganizar essa tabela. Para reorganizar essa tabela, nós vamos contar quantos alunos na sua turma fizeram a opção de jogos nas horas vagas. Quantos alunos assistem vídeo? Aí a gente vai voltar naquela tabela inicial e vai contar, né, a quantidade mesmo. Quantos são de jogos? 8 alunos. Quantos são de vídeos? 7 alunos. Quantos usam rede social? 9 alunos. Quantos usam WhatsApp? 4 alunos. Outra qualquer atividade? 2 alunos. Total, 30 alunos na turma. Então, essa segunda tabela, ela está usando o mesmo espaço, só que ela está mostrando a informação de forma mais organizada. Então, vamos, a partir dessa segunda tabela, construir o nosso gráfico agora de barras. Qual que é a diferença de um gráfico de barras para um gráfico de colunas? O de barras, a informação, ela está na horizontal. O de colunas, a informação está na vertical. Então, se você vê o gráfico onde a imagem está, as colunas deitadas, é um gráfico de barras. Se ela está na vertical, é um gráfico de colunas. Então, vamos lá. Nesse gráfico de barras aqui, então você tem jogos, 8 alunos, vídeos, 7 alunos, então cada um vai construir uma coluna, né? Rede social, 9, WhatsApp, 4 e outros 2, totalizando 30. Você tem nesse gráfico a quantidade de alunos na horizontal e o passatempo, que são as opções, na vertical. E fonte, dados fictícios do 6º ano.
Então, pessoal, agora nós vamos pegar esses mesmos dados que nós reorganizamos na nossa tabela e vamos construir a partir desses dados um gráfico de colunas. Presta atenção aqui para a gente fazer junto essa construção. Então, aqui, pessoal, nós temos já de início o quê? Um eixo na vertical e um eixo na horizontal. Como o nosso gráfico é de colunas, então a quantidade nós vamos colocar na vertical. Então, nós vamos colocar aqui, nós temos 8, 4, 7, o máximo que nós tivemos de voto foi 8. Então, eu vou colocar aqui de 1 em 1 mesmo a nossa escala, tá? Então, eu vou partir aqui da origem, 0. Então, eu vou medir o comprimento entre as escalas, o distanciamento entre as escalas tem que ser o mesmo. Então, se a minha unidade aqui, vamos supor que no seu caderno você coloque 1 centímetro, a distância entre todos tem que ser também de 1 centímetro, tá? Então, aqui tem 1, 2, 3 aproximadamente, tá, pessoal? 5, 6, 7 e 8. Então, tá. Essa é a escala e aqui nós estamos falando de quê? De quantidade de votos. Na horizontal, aqui nós vamos colocar os votos de cada um. O que nós temos? Os estilos, as opções de votos. Então, aqui nós temos jogos, J, vídeos, rede social, WhatsApp e outros. Nessa linha, então, nós colocamos o quê? As opções. Beleza, as opções de voto. Então, nós temos a quantidade e as opções de votos. Então, vamos fazer agora. Pensa que a quantidade de jogos, então, foi o quê? 8. Então, nós vamos fazer até aqui a linha de 8. Então, você vai levantar uma coluna e vai colocar até o 8. Então, se você tiver régua em casa, vai ajudar muito a fazer essa construção. E aqui você vai enfeitar, você pode colorir, você pode fazer cada coluna de uma cor, você pode colocar todas as colunas da mesma cor. Então, vai da sua organização em casa. Então, o nosso gráfico aqui, a gente vai fazer assim. Então, aqui eu tenho o quê? 8. Vídeos é quanto? 7. Então, nós vamos aqui, ó. Pensa que se tiver 7. Da mesma forma, vou fazer mais rápido um pouquinho. Rede social. Ah, perdão, rede social tem 9, então aqui a nossa escala, ela vai até o 9. Então, aqui vem mais um. 9. Não tinha visto ali que a rede social ganhava de todos. Ó, então você vem aqui. E coloca 9. Vamos fazer da mesma forma. Pronto. WhatsApp, 4. Então, você vem. Essa linha tracejada que a gente está colocando aqui, pessoal, ela não precisa, tá? Isso aqui é só para nos orientar quanto à altura que você vai colocar a sua coluna. Então, como aqui eu estou trabalhando num quadro que não tem nenhum tipo de linha, alguma coisa assim, eu estou colocando para a gente orientar, tá? Mas em casa ou na construção sua, não precisa colocar esse tracejado. E outros, um total de 2. Então,
Então, aqui 2. Então, o que está faltando nesse gráfico? Então, nós temos aqui, está faltando o título. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vou colocar o uso da internet. Uso da internet em casa ou horas vagas, né? É você que vai escolher isso. Fora o título, nós temos aqui o que está faltando também? A legenda. Então, posso colocar a legenda. Se você colocou cada coluna de uma cor, aqui na legenda você vai colocar a mesma relação. Como eu coloquei todas apenas com o risquinho azul, então eu venho aqui na minha legenda e faço do mesmo jeito que eu fiz aqui. Então aqui é o quê? As opções. Se você colocou cada uma de uma cor, aí você vai colocar os quadradinhos com as cores relativas a cada opção e vai escrever jogos, vídeos, porque aí a sua legenda vai ficar mais completa. Então, e a fonte? Qual que é a fonte desse gráfico aqui? A fonte é o quê? Dados. É de onde tirou os dados desse gráfico. Dados fictícios. Dados fictícios do 6º ano, /20. Então, tá aí, pessoal. Não repara a minha letra, que ficou maravilhosa. Dados fictícios do 6º ano, 2020. E esse é o gráfico de colunas. Agora, nós vamos fazer essa mesma construção, só que nós vamos fazer o passo a passo dessa construção no Excel. Então, você tem a opção de fazer, você pode fazer essa mesma construção manual e você pode fazer essa construção também utilizando o Excel, tá bom? Só um minutinho que a gente já vai fazer essa construção juntos. Iniciando a construção do gráfico de colunas. Para iniciar a construção do gráfico de colunas no Excel, você precisa ter a tabela com os dados iniciais que você vai colocar no seu gráfico. Então, você vai pegar esses dados e marcar. Vai vir aqui e inserir o gráfico. Dentro de gráfico de colunas, tem vários estilos. Você vai escolher o que você acha melhor. No nosso caso, nós escolhemos esse tipo. Ele já vai vir com os dados que você estipulou. Você pode alterar aqui colocando títulos dos eixos, você tem um título na horizontal e o título na vertical. Você pode colocar o rótulo, que são os dados de cada coluna. Você pode colocar a legenda, que é o que é o assunto de cada coluna dessa daqui, o que se trata o gráfico. E aqui você vai clicar dentro da área do gráfico e colocar as alterações que você deseja. No caso do título, você vai apagar esse título do gráfico e colocar o título que você quer. No nosso caso é o que? O uso da internet nas horas vagas. Você vem aqui e digita o uso da internet nas horas vagas, ok? Essa é a construção do gráfico de colunas no Excel. Vamos resumir agora o que nós vimos hoje. Nós falamos um pouquinho sobre a dengue, e os cuidados que vocês têm que ter em casa, com a sua família, de colocar sempre o lixo com o saquinho fechado, de colocar sempre os vasos sem aquela água dentro para não acumular e assim um mosquitinho não vai ter um lugar onde botar os seus ovos. Nós vimos o quanto é importante manter tudo organizado na sua casa. Aproveita que você está em casa, que está tendo um tempinho, fica de olho nisso, coloca tudo fechado, sem garrafas jogadas, olha bem o seu quintal, como que está, se está tudo organizado, limpinho, para a gente não ter mais esse problema com a dengue. Porque imagina, na situação em que nós estamos, em tempo de quarentena, isolamento social, ainda ficar preocupado com dengue, ter que ir para o hospital
por causa de dengue, não deixe a sua família sofrer isso, ter mais essa preocupação. Cuida dela e cuida de você, tá? Então, esse é o nosso compromisso. Nós vimos que, além da dengue, da chikungunya e da zika, que são todas são todas transmitidas pelo mesmo mosquito, né? São vírus diferentes transmitidos pelo mesmo mosquito. Nós vimos também a construção de gráficos e vimos a leitura e a análise de tabelas. Matematicamente, a gente viu que é possível olhar as informações que estão ao nosso redor de forma diferente, entender melhor o mundo que nos rodeia, né? Outra coisa, vocês vão, em casa, ter as atividades para fazer de matemática. Então, dá uma entrada e uma olhada no portal da prefeitura, né? Nesse portal você vai ter as atividades tanto de matemática quanto de ciências ou de inglês. Essas matérias, ciências, inglês e matemática, elas vão ter em comum essa temática, que são problemas atuais, tá? Em ciências, nós vamos ver um pouco mais sobre o mosquito, da Aedes aegypti, nós vamos ver sobre o ciclo da água, e em inglês nós vamos ver questões ligadas à socialização. O quanto é importante a gente se socializar nesse momento diferenciado que nós estamos passando agora. O que nós estamos perdendo, mas enfim, o que nós estamos ganhando com essa reclusão, né? Estando em casa, no isolamento. Nós precisamos pensar um pouco nisso também. Todas essas questões nós vamos estudar. Além da dengue, nós vimos também a importância da vacina, tá? Você e sua família já podem se vacinar, está aberta a campanha, e vimos que a importância da matemática, né? Que a matemática pode ajudar a entender melhor o mundo que vivemos. Como ler e analisar tabelas, gráficos e colunas de barras. Então é isso, pessoal. Na próxima aula eu já falei sobre ciências e inglês, né? E é isso. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada por estar aqui comigo nesse momento. Espero ter ajudado um pouco vocês. E não esquece de fazer as atividades, tá? Passa lá no portal, dá uma olhada nas atividades, que a próxima aula a gente vai continuar um pouquinho mais sobre gráficos. Valeu!